Minha saudação a todos aqueles que estão conosco nesse primeiro Congresso Brasileiro de Administração da Educação. Meu nome é Sueli Menezes, sou conselheira e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre a tecnologia e as inovações a serviço da educação. Ao refletirmos a tecnologia e as inovações a serviço da educação, voltamos nossa atenção para uma temática muito discutida atualmente, a educação híbrida. E é disso que vamos falar um pouquinho hoje. Ao longo do ano de 2021 e parte de 2022 até agora, o Conselho Nacional abraçou o desafio de discutir e normatizar as abordagens pedagógicas híbridas na busca de novos caminhos para a reorganização das dinâmicas do processo de ensino e aprendizagem da educação brasileira. Isso acreditando que a flexibilidade, a personalização e o foco no desempenho das crianças e jovens possam aumentar o engajamento e também os níveis de aprendizagem atuais. Nosso ponto de vista e ponto de partida é a constatação de que estamos defasados em algumas décadas no contexto mundial para realizarmos as revisões e investimentos e incentivos para a adoção de abordagens inovadoras para a comunidade educacional brasileira. Ficamos um pouco para trás. Temos que considerar a realidade de que as últimas gerações brasileiras, a minha, a sua, foram formadas por um modelo educacional linear, industrial, a partir do qual todos os estudantes, todos nós, quando estudantes, teríamos que percorrer as mesmas trilhas conteudistas, ao mesmo tempo, com metodologias, na maioria expositivas, revelando uma geração que precisava ser passiva, escutando o professor, e disciplinada, recebendo organizadamente os conhecimentos historicamente construídos e acumulados pela humanidade. A maioria deles memorizados e pouco aplicados na vida prática. Quantos por cento nós aplicamos de tudo que aprendemos até agora? O mundo de hoje não convive mais com esse paradigma. O conhecimento foi ampliado. Tudo é hoje em tempo real. Ganhou visibilidade universal. A ciência e a tecnologia disponibilizam recursos que possibilitam conexões e participação ativa do estudante por meio de novas relações entre seus conhecimentos prévios, aquele que ele já tem, e outras vivências no contexto do cotidiano. É um tempo novo. E, para tempo novo, a gente precisa de políticas novas. A educação básica, principalmente, ela carece de um trabalho intenso e desafiador para romper esse paradigma ultrapassado e pouco eficiente das nossas práticas pedagógicas, salvo raras exceções. Nós temos escolas que avançaram, temos sistemas que avançaram. Para se promover a travessia para um modelo mais adequado ao mundo contemporâneo, serão necessárias propostas que promovam como princípio a transferência do foco do ensino para a aprendizagem, da conquista do conhecimento para a aplicação prática dos mesmos, desvendando práticas de um ensino flexível, alternando tempos e espaços presenciais e não presenciais, estratégias que exigirão desenvolvimento de competências que possibilitem o uso adequado das tecnologias digitais. Diante desse novo cenário, a percepção clara é da nossa grande diversidade. Essa diversidade deve ser o desafio para a garantia de acesso às novas tecnologias, às novas abordagens metodológicas capazes de preparar os nossos estudantes para atenderem novas circunstâncias do mundo moderno em regime de urgência. Urgência urgentíssima. As mudanças não são simples. Elas exigem reposicionamento da educação, na lida com novos perfis de relações ampliadas, formas de uso flexível da gestão do tempo e dos espaços.
presenciais e não presenciais. Aqui nós, agora, estamos cada um num canto, num espaço diferente e em tempos diferentes. Com a utilização ou não de tecnologias de informação e comunicação. Claro que se eu usar as tecnologias é mais rápido, mais organizado, mais estruturado, mais ágil. Planejamentos mais intensos e inovações nas formas de ensinar e aprender. Isso a tecnologia ajuda muito. É preciso integrar conhecimento de todas as áreas, combinando metodologias, atividades, projetos e outras estratégias para poder compreender os movimentos ou os acontecimentos do mundo atual, em franco contraste com o ritmo lento das nossas escolas, que ainda não mergulharam na inovação, ainda não iniciaram a travessia para o mundo moderno. Diante dos contextos diversos, olhando experiências do mundo inteiro, as grandes lições começam a fazer sentido quando discutimos temáticas que reverberam em políticas públicas. Então, o Conselho Nacional, ao traçar uma norma, ele aponta o caminho da política pública, que deverão ser construídas e desenvolvidas em pelo menos 4 cenários distintos que nós vivemos ou vamos viver. O primeiro deles foi o cenário emergencial, com práticas remotas e não presenciais durante o processo da pandemia. Já estamos passando, mas não passamos inteiramente. O segundo cenário é o que vivemos agora, o retorno à presencialidade com medidas de recomposição de aprendizagem, de recuperação. O terceiro cenário é nós temos a clareza de que nós precisamos, mais do que nunca, instrumentalizar as escolas e os sistemas com conectividade e acesso a dispositivos tecnológicos. Internet e computador, 2 ferramentas que o aluno do século XXI não pode deixar de ter, o professor principalmente. E, finalmente, o quarto cenário, que é para onde queremos ir, desenvolvimento de uma política de educação híbrida, ampliando a acessibilidade curricular, o acesso ao currículo. Durante a pandemia, o nosso grande problema foi que nós perdemos o acesso ao currículo, mas também o enriquecimento das práticas pedagógicas no cotidiano da escola, ampliando as nossas possibilidades. Primeiro, durante o tempo de pandemia, a sociedade brasileira obrigou-se a fechar as portas de suas escolas para a presença física dos seus estudantes, buscando desenvolver novas alternativas para a oferta de atividades educacionais não presenciais. Se tivesse sido rápido, talvez os problemas ou os danos não fossem tão grandes, mas nós fechamos as nossas escolas por mais de 70 semanas. Talvez o país que mais tempo ficou com as suas escolas fechadas. O segundo cenário é o contexto do Conselho Nacional, desde esse momento, tem orientado os gestores. Foi o Conselho que fez todas aquelas resoluções e pareceres, orientando os sistemas, as redes, as escolas, como eles se organizariam com esses diferentes arranjos curriculares desenvolvidos em tempo real, em remoto e presencial. O uso dos recursos tecnológicos para o enfrentamento do momento emergencial gerado pela pandemia está totalmente regulamentado nas resoluções do Conselho Nacional. O segundo cenário é o retorno à presencialidade, é o que estamos vivendo agora, que, na verdade, é a hora da gente saber onde estamos e para onde podemos ir ou para onde deveremos ir. Exige medidas de mitigar a partir da avaliação diagnóstica das perdas, às vezes das defasagens, às vezes da constatação de que não houve aprendizagem. Precisamos saber onde estamos. As abordagens metodológicas híbridas precisam estar presentes na recuperação da aprendizagem. Essas abordagens podem viabilizar a partir de o apoio a esta recuperação, a partir de equipes que desenvolvam planos de ação, monitoramento das atividades, monitoramento dos progressos, uso de instrumentos para avaliação, tanto do bem-estar do aluno, porque os danos não foram só de aprendizagem ou cognitivos, foram também sociais, de relacionamento, tanto o bem-estar quanto os resultados alcançados. Não podemos brincar
porque, nesse momento, a capacitação docente ou da equipe técnica e docente dessa nova arquitetura curricular, que precisa selecionar conteúdos, precisa organizar materiais didáticos, definir critérios técnicos, pedagógicos, definir metas sustentáveis. Não adianta fazer um replanejamento que não possa ser cumprido a partir da capacitação ou contratação de pessoas especializadas e engajadas. Tudo isso, gente, é prioridade. O terceiro cenário é, diante de toda essa desigualdade que foi escancarada pela pandemia, diante de todo esse sofrimento da não acesso ao currículo, a conectividade é uma meta urgente. A educação híbrida, ela se configura como uma abordagem metodológica que possibilita maior acesso ao currículo em momentos de aprendizagem, de espaços diferenciados, utilizando propostas online, não presenciais, mediados por tecnologias digitais ou não, programas presenciais, com ou sem tecnologias digitais, sempre com a supervisão docente. Nós não estamos falando daqueles 20% de EAD que as escolas terminaram tirando os professores e deixando o aluno só com o equipamento. Não, a presença do professor na educação híbrida ela é obrigatória. Não podemos, gente, promover a travessia do cenário emergencial para uma política de educação híbrida sem que nosso alunado, que nossos sistemas, nossas redes de ensino, nossos dirigentes educacionais possam ofertar e usufruir de recursos que enriqueçam as metodologias híbridas, permitindo acesso a informações, permitindo acesso à cultura do mundo, aos computadores e internet como ferramentas utilizadas pela sociedade em todos os âmbitos. Nós hoje usamos para operações bancárias, para compra, para pesquisa de todo tipo, e isso precisa estar disponível também para alunos e professores no ambiente da escola. Podemos considerar, por exemplo, que os países que obtiveram melhores resultados durante a pandemia realizaram investimentos em tecnologia e no preparo de seus técnicos e professores muito antes da Covid-19. Assim, precisamos garantir investimentos para que o Brasil supere essa desigualdade, tanto interna quanto externa, e as dificuldades e os desafios da escola de hoje, enfrentando a inexorável incorporação das tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem. A visão híbrida e flexível da educação ela foi ressignificada com a crescente conectividade, gerando maior acesso aos dispositivos tecnológicos. Com isso, foram possibilitados recursos e percursos curriculares diferenciados, maior dinâmica na mobilidade das relações e mediações entre professores e estudantes, entre os próprios estudantes, a sala de aula com outra sala de aula, com outros ambientes e com o mundo afora, permitindo articulações e interações mais efetivas, ampliadas, multidirecionais. Ao falarmos de educação híbrida, vale lembrar que a ideia de onde vem esse conceito, essa palavra, né? Vale lembrar que as ideias de hibridismo elas foram discutidas por Canclini em 1996, no ano da LDB. Ele é um argentino, sociólogo. No contexto do final do século passado, ele já colocava em pauta esse termo hibridização, abrangendo as diversas mesclas, misturas interculturais que marcam o tempo de hoje, a contemporaneidade, e que reverberam no nosso cotidiano. Hoje nós estamos conectados com o mundo, temos uma notícia em tempo real, sabemos o que está acontecendo no chão do mundo, e isso faz uma enorme diferença na nossa cultura pessoal. Para Canclini, a hibridização ela tem uma função incrível na vida de cada um de nós. Ela funde as nossas estruturas, as nossas práticas sociais com as de outras pessoas e outros mundos, com novas dinâmicas, com novas formas de relacionamento, que se constroem na articulação cultural a partir da criatividade de cada um de nós, ou individual ou coletiva. As ideias de Canclini, com a ampla conectividade de hoje, e o acesso a ferramentas de interlocução aliadas aos meios de comunicação definem um conjunto de processos, de intercâmbios, de mesclas, de misturas culturais na composição do que a gente chama de geração híbrida.
Geração híbrida de jovens com novos padrões. O nosso jovem de hoje não tem mais a ver com o que nós fomos na nossa juventude. Que esse de hoje ele busca atender novas demandas e termina impondo ajustes permanentes nos valores e nas ideologias emergentes da sociedade. Precisamos aprender a conviver com este jovem híbrido, com essa juventude híbrida, que quer muito mais do que simplesmente a nossa fala nas salas de aula, nosso aulismo. Somente exercitando a educação híbrida, podemos refletir e o currículo atual. O currículo escolar, gente, em vez daquele tradicional organização centrada em matrizes desenhadas em disciplinas, a gente precisa organizá-las em blocos interdisciplinares de conteúdos, orientados por metodologias ativas. O aluno precisa ter mão na massa, tais como projetos, pesquisas, desafios, jogos, problemas, trilhas de aprendizagem e outras atividades como estágios, visitas técnicas, trabalho direto com a comunidade, aplicando aquilo que sabe. Atividades nas quais cada estudante, de acordo com seu interesse nos objetos de aprendizagem, segue um percurso de estudo, articulado com o currículo desenvolvido. Nesse contexto novo, adota-se a concepção de processo híbrido de ensino e aprendizagem com uma abordagem capaz de alargar o comprometimento com a efetiva aprendizagem, a partir de dinâmicas mais ativas na apropriação dos currículos, proporcionando maior participação dos professores e alunos como atores integrados aos processos de ensinar a aprender, mudando os papéis. O aluno não pode ser aquele que assiste, que recebe tudo pronto, arrumado, para ele decorar. O professor não pode ser aquele que entrega tudo pronto. Nós estamos falando de novos papéis. O aluno construindo seu conhecimento e aplicando aquilo que aprende na prática. O professor mediando, buscando alternativas para ampliar o acesso do aluno a esse novo currículo mundial. Portanto, nós não estamos falando aqui de entender um processo híbrido como uma modalidade de ensino, como muita gente está falando. Não é modalidade, é uma metodologia. Modalidade é como a educação indígena, quilombola, educação especial, específico para um público específico, um público próprio. A educação híbrida é para todos os níveis, todas as modalidades, todos os alunos. Em se tratando, se trata de uma resultante pedagógica, de reordenamento curricular, que perpassa por todos os níveis, etapas e modalidades. Ora, ao trabalharmos a regulamentação da educação híbrida, precisamos mergulhar nas visões e propostas da própria BNCC, em todas as suas etapas, modalidades e formas de oferta. Essas questões a BNCC oferece a oportunidade de ousar na combinação do que a gente faz agora e do que a gente pode fazer a partir das novas perspectivas metodológicas, enriquecidas com as possibilidades de maior conexão com o uso das tecnologias disponíveis. Já pensaram na grande capacidade de hibridismo, de misturas, de mesclas que a BNCC traz para nós? Diante dessas reflexões, nós podemos considerar que a base da regulamentação da educação híbrida é a própria BNCC. E outras reformas que estabelecem novos parâmetros de qualidade para a educação nacional e que definem modificações densas, estruturantes. A BNCC, a reforma do ensino médio, não é uma mudança periférica simples, ela é complexa, está alinhada com o necessário desenvolvimento dos nossos alunos para conviver com o mundo contemporâneo, com o mundo moderno. No contexto atual, nós devemos dar especial atenção para a formação dos nossos professores, tanto inicial quanto continuada. Eles precisam adquirir uma linguagem digital em situações de ensino-aprendizagem na educação básica, de um modo geral. Quando pensamos em educação híbrida, nós não focamos apenas no uso de tecnologias, ferramentas importantes, sim, do mundo moderno. Pensamos na atitude dos alunos,
na atitude dos professores e nas possibilidades do uso de abordagens metodológicas que possam trazer o mundo para a sala de aula e levar o aluno para o mundo, sem necessariamente ultrapassar os muros físicos da escola ou da sua casa, considerando o objetivo principal de enriquecimento das aulas presenciais. A educação híbrida é o futuro, é a escola do futuro. É uma escola que não tem fronteira, que não tem limites para o aluno. Ela mistura todas as mesclas do mundo, todas as notícias do mundo, todos os conceitos do mundo para influenciar a nossa vida numa escola de futuro, no mundo contemporâneo, no mundo moderno, que exige um indivíduo diferenciado. Tomara que a gente tenha iniciado esse conceito de educação híbrida na cabeça de cada um de vocês. Conselho Nacional, nós estamos disponíveis e essa resolução sobre este assunto deverá estar sendo aprovada no mês de setembro. Obrigada.